Olá, alunos, voltamos, né? Voltamos então para dar continuidade à nossa aula de ciências, né? Aí nós falamos na aula anterior sobre as questões da água, né? Do quanto a água representa em porcentagem do nosso planeta. A água ela representa 71%, né, da nossa superfície e os outros 29% são de solos, onde 3% vai ser de água doce e 97% será de água salgada. E aí nós falamos sobre a importância da água, né, para o cultivo de plantas, para o consumo dos seres humanos, dos animais, né, para nós nos banharmos, cuidar das nossas roupas, lavar objetos, por aí vai. Que tudo isso é muito importante. E agora nós vamos falar de um aspecto negativo que tem acontecido bastante, né, no nosso planeta, sobre essa poluição, sobre essa contaminação da água existente. Então vocês vão estar abrindo o livro aí na página 192, onde trata a poluição da água, certo? Então bora lá. Leia a manchete. Então aqui nós temos, né, a página 192. Leia a manchete. Poluição de córrego em Uberlândia é analisada por alunos da UFU, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Estudantes coletam material no córrego liso, área de preservação ambiental. Descarte de lixo, esgoto e material industrial são problemas no local. Se vocês observarem, logo na imagem nós temos aí, né, um esgoto, a boca de um esgoto, jorrando materiais totalmente poluentes para as nossas águas. E aí está sendo dentro de um rio que no caso deveria ser totalmente limpo, né, de água doce. Muitas das atividades que o ser humano realiza provocam alterações nos ambientes, como a liberação de lixo, esgotos e materiais industriais que prejudicam o ambiente. As alterações realizadas pelos seres humanos e que prejudicam os ambientes e os seres vivos são chamadas de poluição. Então, tudo que o homem vai lá, coloca a mão, que degrada, que devasta, né, que torna escasso, como a água, como o meio ambiente, né, as queimadas, se você polui um rio, se você polui um lago, se você conhece pessoas que jogam lixos nas ruas ou em canteiros de plantas e aquela planta morre, então tudo aí vem através da poluição feita pelo homem, né? Tudo de negativo que o homem faz para o ambiente tratando da poluição, do devastamento, por aí vai. A poluição de córregos, rios e lagos altera as características da água, tornando-a imprópria para o consumo dos seres vivos, prejudicando também aqueles que vivem na água, como os peixes e algumas plantas, né? E aí, por mais que nós não temos contato com essa água que está sendo poluída, nós temos o costume de comer peixes, de comer crustáceos, né, como camarão, como a lagosta e por aí vai. E aí esses peixes que nós vamos comer, eles também vêm com essa poluição. Então imaginem, nós comermos um peixe de um rio que está sendo poluído, não é? Nós vamos ficar doentes. Então é algo que vai também nos influenciar, né? Vai fazer mal para a nossa saúde. Então é preciso ter esse cuidado, né? Em não poluir, e não devastar, e não tornar tão ruim o nosso ambiente. E aí na página 193, né, nós temos aqui as imagens das poluições, né, que são absurdas. Então nós vamos ter aí, veja a imagem a seguir, algumas situações que causam a poluição. Os resíduos acumulados nos lixões produzem um líquido chamado chorume, que pode poluir os solos, as águas subterrâneas e a água dos rios e lagos. Vocês, quando estão na casa de vocês, que aí é o lixo, né, a mamãe esqueceu de colocar o lixo ontem, o papai esqueceu de colocar o lixo ontem. Aí vocês percebem que quando o lixo ele vai ser colocado para fora, ele derrama um líquidozinho. Esse líquido é o chamado chorume, certo? E ele é um líquido que polui, né? Ele tanto deixa um mau cheiro na nossa casa, como se ele cair um córrego em uma grande quantidade,
cair em um lençol freático, né? Porque esse líquido ele vai para o solo, então ele pode sim ir para as águas subterrâneas, que são águas doces. E aí acabam poluindo, né? Então, além do mau cheiro, ele vai estar poluindo essa água que poderia ser utilizada por nós. E aí torna, né? Se nós temos 3% de água para consumir, se cada vez que passa ela for mais poluída, essa porcentagem vai cair. Então nós vamos ficar com uma pouca quantidade de água para consumir. Concorda? Vamos lá. A água utilizada em atividades domésticas misturadas a compostos como detergente, restos de alimentos, fezes e urinas formam um esgoto doméstico. Esse esgoto deve ser tratado antes de ser eliminado nos rios e mares. Quando ele não é tratado, provoca a poluição da água, né? Então, até o nosso esgoto, se ele não for tratado para chegar até esses rios e mares, ele também vai ser poluente, né? As indústrias também podem eliminar compostos que causam poluição de água de rios, lagos e mares, também nas águas subterrâneas. Os lixos descartados em rios e lagos causam a poluição da água, correto? Produtos utilizados em plantações agrícolas, como os agrotóxicos e fertilizantes, quando aplicados de forma inadequada, podem causar a poluição de água de rios, lagos e também nas áreas subterrâneas. Se de repente um avião passa, né, soltando agrotóxicos próximos de rios onde tem plantação, ele não vai só colocar os agrotóxicos nas plantas, como também vai estar colocando aqueles agrotóxicos nos rios. E os agrotóxicos têm produtos químicos muito fortes que podem fazer mal para a nossa saúde. Então ele acaba também sendo poluente, né? É através dele também que acaba havendo a poluição. E aí nós temos, né, sobre as consequências dessa poluição. Nós temos a página 194, né? Uma imagem de uma menina lá levando uma mangueira de gás oxigênio para os peixes, como se eles estivessem pedindo socorro para respirar, né? Os peixes eles não conseguem gritar socorro, mas eles conseguem demonstrar, né? Então, muitas das vezes a gente percebe que o peixinho está indo lá em cima para procurar gás para poder respirar, porque aquela água já não consegue mais passar o gás oxigênio para ele respirar, tá bom? E aqui nós temos a consequência disso, ó. Olha aqui. Aqui são peixes mortos por causa da poluição da água na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Que deveria ser uma lagoa totalmente limpa, né? Com água doce, mas vocês percebem a quantidade de peixes mortos. É um absurdo, né? E aí ele fala que a água poluída pode causar problemas de saúde para as pessoas que a ingerirem ou que entrarem em contato com ela. Alguns desses problemas são dores de barriga, vômito, diarreia e intoxicações. A água poluída pode prejudicar e até matar animais que vivem nela. Outros animais que vivem próximo à água poluída também serão prejudicados, pois podem se contaminar ao beber essa água. Verdade? Se a água utilizada para irrigar plantações estiver poluída, pode contaminar os alimentos que entrarão em contato com ela e os animais que consumirem esses alimentos. Ou seja, se nós formos comer esses legumes e essas plantações que estão sendo irrigadas com essas águas poluídas, nós vamos ser também influenciados, né? Nós estamos ingerindo alimentos poluídos. Então acaba vindo para a mesa da nossa casa e a gente nem percebe. Então é preciso ter esse cuidado. E aí ele fala aqui sobre a escassez da água, na página 195. Estima-se que de toda a água existente na Terra, menos de 1% dela encontra-se nos rios, lagos e nos lençóis subterrâneos, de onde obtemos a água que utilizamos em nosso cotidiano. Além disso, a água dessas fontes deve passar por tratamento antes de chegar às nossas residências. Esse tratamento tem custo elevado e se torna ainda mais caro quando a água tem muitas impurezas e poluentes. Assim, podemos perceber que devemos cuidar da água e do nosso planeta para prevenir a escassez, evitar o desperdício e combater a poluição da água. Se alguns cuidados que teremos que tomar diariamente.
ok? E aí vocês vão estar respondendo essa atividade da página 197 e da página 198 para melhor compreensão sobre os cuidados que temos que ter com a água, né? Sobre os cuidados que nós temos que ter com o lixo, descartar o lixo de forma correta, para que a nossa água continue sendo doce, continue sendo limpa, continue sendo, né, aí consumida por nós. Porque se nós continuarmos a poluir essas águas, supostamente nós não teremos como sobreviver, porque nós não conseguimos sobreviver sem água, tá bom? Então respondam a atividade e nós nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau.